meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Rafaela, sou massoterapeuta já há mais de 7 anos, também sou fisioterapeuta. E aqui a gente vai falar aí sobre massagens, sobre técnicas, todo o universo aí da massoterapia. E o tema da live de hoje é como não machucar o seu cliente na hora da massagem, né? Fazendo massagem. Aí a gente vai ver, né, tudo que a gente não pode fazer, o que a gente deve evitar na hora de fazer massagem, né? Você não precisa fazer uma massagem forte, uma massagem dolorida para ter os benefícios da massagem. Isso realmente é um mito. Para você ter resultado, você não precisa fazer força, né? Você precisa já usar técnica, fazer com jeito realmente, né? Não é força, é técnica. Você vai ali refinando cada vez, né, o seu toque, a sua habilidade manual, né, a sua destreza. Então, realmente, não é com força que você vai ali causar um relaxamento, que você vai deixar essa pessoa se sentindo melhor psicologicamente, né, e fisicamente também. Então, não é força, gente, é jeito, é habilidade, é muito treino realmente, a gente precisa treinar bastante. E as pessoas, elas confundem essa questão de força com pressão, né? Pressão, força e pressão. Existem níveis diferentes de pressão para se trabalhar na hora da massagem. Então, a gente usa, assim, esse termo força, mas não é força, gente. São intensidades de pressões diferentes que a gente precisa conhecer bem para poder executar aí uma boa massagem, uma boa técnica. Então, não é força, é jeito, é habilidade, é muito treino. Porque se você fizer massagem da forma correta, né, aplicando de forma individualizada, é muito mais fácil que você e o cliente, vocês percebam os benefícios da técnica que você está executando. E para falar a verdade, gente, muitas vezes isso pode ser um problema, você fazer massagem não ali não é mobilizar, desculpa, manipular de forma correta a sua força, né, a sua técnica, porque o seu cliente, você pode ali nunca mais ver ele por não falar, não se comunicar com ele, não adequar a pressão, né, que ele gostaria de receber a massagem. Então, o que acontece? Aquela pessoa, ela fica com medo até de receber o toque quando a pressão, quando você está executando de forma errada, fazendo com muita força, né? Fazendo com força e não executando a pressão da forma correta, aquela pessoa, ela enrijece o corpo de tal maneira que você vai mexer ali e você pode provocar dor. Por isso que muita gente, às vezes, faz massagem, não sabe por que o cliente não volta, não sabe por que não fideliza o cliente, né? E o cliente, ele não vai falar que está sentindo dor, ele simplesmente, ele não vai mais aparecer, gente, essa é a verdade. Então, a gente precisa sempre fazer essa troca aí, essa conversa com o cliente para poder saber como ele quer receber o toque. Isso acontece muito em uma técnica chamada shiatsu. As pessoas acham que o shiatsu ali é pura força, né? Mas isso não é verdade, gente. O shiatsu, o shiatsu bem feito, ele tem uma questão ali de pressão que você vai dosando, né, entre pressão intermitente, uma pressão alternada, e não é aquela coisa que você vai fazer para provocar dor, entendeu? Apesar de você estar trabalhando ali ponto gatilho, nódulos, né, você não vai provocar dor nesse cliente. Você quer ali dissolver o nódulo, mas utilizando a pressão da maneira correta. E o que acontece, gente, quando você faz a massagem e essa massagem, ela machuca o cliente? Você vai estar provocando dor, você vai estar provocando sofrimento e esse cliente, ele não vai falar, né? Então, existem aí componentes fundamentais na hora da massagem, que é a direção, é a pressão, é o ritmo que você executa essa massagem. E a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque várias técnicas a gente precisa saber dosar isso, né? Saber dosar ali essa pressão que não é força, né?
essa pressão, esse ritmo também, a direção que você executa os movimentos, porque em um ponto gatilho, se você não utilizar as técnicas corretas, você pode deixar aquele ponto mais sensível, mais dolorido, né? Então você não vai estar tratando realmente o ponto gatilho. Tem uma técnica que é a técnica de Cyriax, que a gente utiliza fricções transversas para poder dissolver esse nódulo gatilho. Então, vocês percebem que não é força ali, não é vou amassar, vou colocar muita pressão aqui para poder deixar o tecido macio, né? Digamos assim. Então, não é força, gente, não é força, é pressão e saber conhecer ali, executar a pressão da forma correta. Um homem, por exemplo, ele tem a musculatura diferente, ele tem uma estrutura corporal diferente. E, de repente, um homem que malha, ele vai preferir aí uma massagem mais vigorosa. Prestem atenção nesse termo que vocês vão ouvir muito eu falar sobre isso aqui. É essa forma que a gente se refere aí na massagem quando você precisa utilizar mais pressão, massagem vigorosa. Então, ele vai preferir, uma pessoa que treina, vai preferir uma massagem mais vigorosa, uma massagem aí com mais pressão. Já uma mulher, ela é diferente, né? Ela tem uma estrutura mais delicada, então ela vai preferir aí uma massagem não tão vigorosa, né? Uma massagem aí mais leve. Então, vocês percebem, existem diferenças aí. Na hora de executar a massagem, eu preciso personalizar o meu atendimento, porque muitas pessoas não sabem aí por que o cliente não aparece, por que ele não volta, acha que faz a massagem perfeita, mas na hora de fazer, não treina, né? Só vai lá atender, e na hora de fazer a massagem, fica aí perdida, não acha que fez nada de errado, mas a gente precisa prestar atenção realmente nos detalhes, tá? Então, cada pessoa aí que você atender vai aí individualizando o atendimento. É bom ter esse feedback. Então, algumas pessoas também têm essa questão esse dilema da mão, né? Será que minha mão é boa para massagem? Será que a minha mão é muito pesada? Será que a minha mão é muito leve? Eu tive esse dilema no começo da profissão, né? Eu achava que só quem fazia massagem, que tinha os dedos mais gordinhos, que tinha uma mão assim mais carnuda, né? Era bom para fazer massagem. Eu achava que eu não sabia fazer massagem, que a minha mão era terrível para fazer massagem. Mas não, gente, tudo é técnica e tudo é treino, né? A partir do momento que você percebe isso e começa a refinar isso, refinando o seu toque, treinando em corpos diferentes, cada vez você vai ficar melhor naquilo que você faz, né? Então, é nítida a diferença na hora de você tocar, porque você já vai saber exatamente os locais que tem mais queixas, os locais onde surgem mais pontos gatilhos, mais nódulos. E inclusive isso, gente, para qualquer tipo de técnica, seja uma técnica para finalidade estética ou uma técnica terapêutica, tá? Então, você vai treinando, não tem essa de mão perfeita para massagem, né? Isso realmente eu fui perceber depois que eu fui treinando, que eu fui aprendendo mais também, que eu fui conhecendo mais as técnicas. Por isso é fundamental a gente estudar, a gente se aprofundar e sair do raso, né? Sair daquela coisa da superficialidade. Porque você vai aprendendo mais, você vai treinando mais e você vai vendo o resultado disso, né? Os pacientes, eles vão aí trazer o feedback, vão dar um feedback para você sobre a técnica que você está executando, que você está aplicando da maneira correta, né? Porque você estuda, você se atualiza, você busca informação. Então, conhecimento, ele vai agregar muito nos seus atendimentos e não só para essa questão, tem uma ligação direta e indireta com os seus atendimentos, entende? Você se aprofundar, você fazer as coisas da forma correta, porque tudo vai acabar melhorando no seu atendimento, entende? E é uma ideia, é um mito, né, de que a massagem, ela precisa ser forte aí para dar resultado e fazer efeito. Como no shiatsu, na modeladora, é muito comum as pessoas acharem que precisa fazer força, né? Mas isso não é verdade. E então a questão é entender a diferença de pressão, né, que eu vou utilizar para cada uma delas. Eu vou aí adaptar
cada pressão aí para uma massagem. Na modeladora, por exemplo, eu preciso fazer uma massagem de um ritmo aí mais rápido, uma massagem mais vigorosa aí para ter uma remodelagem do tecido, né? Então, é tudo adaptável, você vai adaptar, vai personalizar aí o seu toque, a sua técnica para cada corpo, para cada massagem que você for realizar. Então, gente, tem que adaptar ao gosto do cliente. Você precisa aí perguntar o que ele gosta aí na massagem. Ele gosta de uma pressão mais vigorosa? Ele gosta de uma pressão mais leve? Fazendo isso, né, você vai executar a técnica de forma correta. Não é só simplesmente pegar e começar a fazer a massagem, né? Você precisa ter essa conversa aí com o seu cliente, com o seu paciente, para poder fazer a pressão adequada. Inclusive, eu quero mostrar para vocês hoje uma forma de você acertar o passo aí na hora da sua massagem. Quando você corrigir isso, você vai perceber que muitos clientes você vai conseguir fidelizar, eles vão sentir a diferença, você vai se destacar aí no seu atendimento, que é uma forma não verbal de você começar o seu atendimento, né? Começar aí a personalizar essa questão do que o seu cliente gosta, do que ele prefere. Porque, gente, no atendimento, na hora da massagem, a gente tem a regra do silêncio, que ela é universal, né? Você não, para você poder induzir uma pessoa ao relaxamento, você não pode ficar o tempo todo se comunicando com ela, porque você vai fazer ela pensar aí, vai sair do relaxamento, né? Vai fazer ela pensar em mil coisas. A música também, a questão do ambiente toda tem uma interferência muito grande ali. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que, se eu tiver muito estímulo, né, eu não consigo me concentrar. Então, tem que personalizar sempre aí ao cliente. Quer ouvir música? Que música que você quer ouvir? É uma música assim mais tranquila, né? Você pode dar opções aí para ele, deixar o ambiente também favorável aí para você atender, uma luz legal. Isso é sempre importante a gente frisar, porque vai ajudar bastante a pessoa aí no relaxamento e esquecer das coisas da vida, do cotidiano, entenderam? Então, a gente precisa, antes de começar a massagem, fazer esses acordos aí com o cliente. E na hora de se comunicar, existe uma forma de você falar com a pessoa sem mesmo verbalizar a palavra aí para não desconcentrar ela, e uma coisa rápida, de 1 minuto no máximo, você vai saber, vai direcionar seu atendimento para saber se você está fazendo a pressão correta ou se precisa ser uma massagem mais vigorosa, né? Então, prestem atenção nisso para você aí melhorar, né, o seu atendimento e nunca mais falar que não sabe por que o cliente não voltou, por que machucou o cliente, tá? Então, você pode fazer uma linguagem aí de sinal com o seu cliente. Você vai explicar para ele que você vai perguntar para ele aí como tá a massagem, né? Então, assim, com o polegar para cima, ele vai mostrar, você vai explicar para ele, né? E ele vai mostrar se precisa de mais pressão. Assim é ok, tá? A pressão tá ótima. E assim, ó, é menos polegar para baixo, menos pressão. Você vai explicar para ele na hora que você começar aí, né, a conversar com ele, fazer a avaliação, você vai explicar que existe essa forma de comunicação e que você vai perguntar como tá a massagem. Então, como tá a massagem? A pressão tá boa? Como é que tá? Não, mas na verdade você não precisa falar a pressão tá boa, porque você não pode induzir ele a falar nada. Você vai perguntar como está a pressão. Então você vai falar, polegar para cima. Tá precisando de mais pressão. Assim, fazer uma bolinha assim, ó. É ok, a pressão tá ótima, tá? E polegar para baixo, ele tá pedindo para você fazer menos pressão. E por que, gente, isso é tão importante? Às vezes a gente eu falo que a massagem quebra osso, né? Quebra ossos. Às vezes você vai fazer massagem em algum lugar, a pessoa, ela não dosa ali, ela não personaliza e simplesmente começa a fazer o atendimento e ela acaba machucando você.
Às vezes tem gente que é muito sensível, tem uma fragilidade aí, uma sensibilidade, então acaba machucando, a pessoa sai mais dolorida do que ela foi te procurar. Isso já aconteceu comigo, eu fiz massagem e a pessoa tava me machucando, me apertando, né? No dia seguinte eu fiquei muito dolorida, extremamente dolorida, muito mesmo. E nunca mais fui fazer massagem com essa pessoa, porque eu não queria repetir, né, aí o que aconteceu comigo. Mas isso quer dizer que vai acontecer com todo mundo? Não, você não precisa passar por isso. Você não precisa cometer os mesmos erros, entende? Então eu tô aqui para te ajudar e mostrar para você que com uma simples linguagem aí não verbal, você consegue se diferenciar, você vai conseguir fidelizar, né, o seu atendimento. Esses clientes, eles vão te procurar porque você vai estar fazendo ali uma coisa diferente, que eles gostam, né, personalizada. Então, faz diferença? Faz muita diferença, né? Porque, gente, você pode despertar aí o amor do seu cliente, né? Fazer ele virar fã do seu atendimento, ou você pode fazer ele detestar o seu atendimento, entende? Então, isso vai fazer muita diferença para você. Presta atenção, vou repetir, ó, polegar para cima, mais pressão, polegar para baixo, menos pressão, e o ok, a pressão tá ótima. É uma linguagem simples, aí você vai perguntar para ele, vai fazer só essa pergunta aí no atendimento e vai mudar tudo para você. Essa questão aí da linguagem não verbal, você pode utilizar e adaptar para qualquer massagem que você for fazer. Uma massagem na maca, uma massagem na quick, você pode, né, na cadeira de quick massage, você pode fazer isso e personalizar para qualquer massagem, para qualquer técnica. Você adere aí essa linguagem nos seus atendimentos e vai ser um diferencial completamente. Gente, ninguém costuma fazer isso, ninguém costuma pensar, perguntar, entende? E aí todo mundo fazendo mais do mesmo e não sabe porque não tem resultado, né? Mas o que você está fazendo para melhorar? A gente precisa sempre rever e analisar, né? Ter a humildade de ver e consertar, ajustar alguns parafusos, entende? Outra questão também para a gente não machucar o cliente, que é fundamental a gente frisar aqui, é a questão da biossegurança. A primeira coisa que a gente aprende quando a gente começa a falar sobre massagem é que não pode ter unhas grandes, né? Não pode ter ali unha grande para não machucar o cliente. Às vezes você tá ali fazendo massagem, fora que você com uma unha tão grande, como vai fazer manobras bem feitas? Sendo que você precisa realmente ali aderir, né, à pele, ao músculo do cliente, do seu paciente. E você precisa tocar, você precisa colocar a mão na pele. A pele tem terminações nervosas superficiais, gente. É extremamente sensível. Tem gente que é extremamente sensível, tem gente que não é. Então, por isso que a gente precisa sempre aí ter um limite, né? Do que é seguro, do que é seguro para mim e para o outro, né? Porque não tem problema nenhum você gostar de unha grande. Eu mesma tenho uma história aí, né, de jornada nessa área da estética e da beleza. E eu era manicure, né? Adoro as unhas, acho muito bonito. Mas eu prefiro muito mais trazer segurança para mim e para o meu cliente. A unha, ela acumula aí sujeira debaixo da unha, né? Acumula bactéria. Então, é perigoso cortar o paciente também. Você precisa escolher o que você quer fazer. Uma massagem mal feita, uma massagem relaxada, né? Porque você vai usar uma unha grande, ele vai olhar, vai perceber, né? O quão não higiênico é isso. Você ser da área da saúde ou da estética mesmo aí, mas unhas mal feitas, mal cuidadas, os clientes percebem tudo isso. E aí, se ele perceber que tá desse jeito, né? E você tá nessa área, ele vai ficar imaginando muitas outras coisas, né? Nossa, se tá assim para cuidar de mim, se tá desse jeito, né? E pode arranhar, gente, pode arranhar, isso acontece. Arranha, corta ali a pele. Não é uma coisinha de nada, né?
pode machucar. E esse cliente, você acha que ele vai abrir a boca e falar para você que você machucou, que ele saiu dolorido, que ele não vai falar para você, ele não vai falar, mas ele vai falar para outras pessoas, né? E você aí achando que tá abafando na sua massagem, que tá sendo a melhor massagem do mundo. Pode ser. E pode melhorar e ser a melhor massagem, ser a melhor massoterapeuta do Brasil, né? Pode ser, não tem problema nenhum. A partir do momento que você começa aí a aprimorar o seu conhecimento. Então, biossegurança é fundamental, gente, na hora de atender uma pessoa, né? Isso pode causar uma má impressão que ele vai, as pessoas elas associam, elas fazem comparação, né? Elas vão associar aí a um trabalho ruim, né? A uma massagem ruim. E isso machuca, gente, machuca até não fisicamente. Às vezes a pessoa tá com tanta expectativa de fazer, de ser atendido, de repente ela viu aí no Instagram, não sei, viu foto, achou um máximo, aí quando vai ver é aquela decepção, né? Então a gente machuca também indiretamente as pessoas, não só fisicamente. Então tudo coopera, tudo isso, esses detalhes, eles cooperam aí para você ter um atendimento bom ou ruim. A forma que você manipula aí o seu cliente na hora do atendimento, se você é muito bruta, né? Se você tem unha grande, se você faz massagem com força e não mescla aí a pressão correta, não personaliza seu atendimento. Então, gente, dá para melhorar questões pequenas que fazem muita diferença. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Comenta pra mim aí se vocês gostaram da técnica aí, da linguagem não verbal, que dá para ser aplicada em todas as suas técnicas, em todas as suas massagens. É sensacional essa forma de comunicar aí com o cliente, porque você vai dosar para todos os atendimentos, você vai perceber que o cliente ele vai te trazer uma resposta sobre isso, né? Ele vai te dar um feedback sobre essa forma de você atender. Ele vai falar, nossa, nunca vi isso em nenhum outro lugar. Nunca vi. Porque essas pessoas, elas sabem, elas conhecem, elas fazem massagem. Então, ela vai usar aí você como referência. Você tá entendendo que você tá elevando o padrão? Você tá mudando, tá saindo aí de um nível de atendimento ralé para uma outra coisa, personalizada. Uma coisa premium, entendeu? Então, realmente faz diferença. Você ter uma unha menor, ter uma unha bem cuidada, você não ser bruta na hora do toque, você personalizar aí o atendimento para cada paciente, a pressão correta, né? Tem gente que tem hiperestesia. Hiperestesia é essa questão da sensibilidade aguçada, né? Tem gente que você não pode fazer por exemplo, uma ventosoterapia aí, uma intensidade muito grande, porque essas pessoas têm pavor de fazer a técnica, né? Pode, inclusive, nessa técnica, não acontece isso só no shiatsu, viu, gente? Na modeladora, pode deixar hematoma, né? Deixa aí o roxo na pele, que nem aparece naquele dia, né? Ele vai aparecendo aí aos poucos. E o que esse cliente vai associar? Que foi a sua massagem. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. São coisinhas pequenininhas, mas que fazem total diferença. E dá para você fazer uma coisa diferente aí para cada cliente. Você consegue fazer isso até antes mesmo dele chegar na sua sala, por exemplo, mandando aí na avaliação essa informação aí de como ele gosta da massagem no WhatsApp, né? Você manda uma ficha para ele personalizada, uma ficha digital, uma ficha de anamnese e consegue aí estruturar o seu atendimento antes mesmo dele chegar na sua sala. O tanto de tempo que você economiza, imagina, né? E pode pensar
tudo. Então, essa questão do toque, ela precisa ser vista com mais carinho, precisa ser vista com mais detalhe, com mais riqueza ali. Não é uma coisa boba, não é uma coisa boba. É uma coisa que vai fazer muita diferença para você, né? Inclusive para você que talvez se sinta insegura, que tenha medo, né, de fazer massagem ou medo de tocar em algumas partes mais sensíveis. Você vai treinando, vai refinando o seu toque. Então já sabe, começou aí a atender, já explica para o seu paciente como você vai falar com ele, como você vai se comunicar. Então, polegar para cima, mais pressão. Polegar para baixo, menos pressão. E o ok aí para você começar a aplicar nos seus atendimentos. Me conta aí o que você achou dessa live, escreve aqui embaixo, adorei, amei, adorei a comunicação não verbal, vou aplicar nos meus atendimentos. E aí a gente se vê então na próxima live. Realmente é muito conteúdo pra gente conversar, é muita coisa, não é só fazer técnica, gente, não é só fazer massagem, eu já falei pra vocês e eu repito, não é só fazer massagem todo mundo sabe colocar a mão, né? Então vamos se aprofundar aí nisso. Um beijão, tchau, tchau!